Você provavelmente conhece o Salmo 121, que diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel jamais dormirá. Ele sequer cochila, está sempre alerta. O Senhor é quem te guarda. Ele é como a sombra à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. Não há uma única pessoa que não tenha experimentado alguma situação de perigo, de angústia ou de aflição ao longo da vida. Não há uma só pessoa que não necessite de algum tipo de socorro, de algum tipo de ajuda. Porque viver é uma tarefa complicada. Por isso, quando a gente lê esse salmo, a gente logo se identifica com ele. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde virá o meu socorro? É a sensação que a gente está experimentando agora, nesse momento, quando a gente se percebe em perigo, na iminência de que algo ruim pode acontecer, a gente logo pergunta: quem é que pode me socorrer? Quem é que pode me acudir? É muito fácil ler esse salmo e afirmar que o cristão pode seguir tranquilo pela vida, na certeza de que Deus irá protegê-lo de qualquer tipo de mal. Que eu e você não precisamos temer os perigos da vida, porque Deus sempre vai abençoar os nossos projetos e nada de ruim irá nos acontecer. Mas e quando nós somos surpreendidos pela dor, pela tragédia, pelo sofrimento ou pela morte? Significa que Deus falhou? Ou será que a Bíblia é mentira? Ou será que Deus não me ama mais? Ou será que eu devo ter feito algo tão ruim que Deus me abandonou à minha própria sorte? Como pastor, eu assumi a difícil tarefa de repensar a religião e a teologia para poder cuidar de necessidades espirituais das pessoas, necessidades como essas. Então eu preciso olhar para esse salmo com um olhar diferente de quem o vê como uma proposta mágica, como algo capaz de produzir um efeito sobrenatural de proteção na vida de alguém. Aí você se pergunta: se esse salmo não está falando de uma proteção especial da parte de Deus, então ele está falando do que, pastor? Para responder essa pergunta, primeiro nós precisamos entender qual era o sentido e o propósito original desse salmo. Salmo 121 é o que a gente chama de cântico de degraus. Era uma canção de peregrinação. As pessoas, quando subiam para Jerusalém, cantavam este e outros salmos. Essa viagem é uma viagem muito perigosa. Havia vários desfiladeiros e montes que serviam como esconderijos de ladrões, como morada de animais selvagens. A jornada era difícil, o caminho era íngreme, escorregadio, cheio de pedras soltas. De dia, o sol era inclemente e o calor era sufocante. À noite, o frio era terrível e o risco de assaltos e de ataques de animais selvagens era enorme. Era preciso estar sempre alerta. Então os peregrinos cantavam este e outros salmos a fim de manterem o foco, para manterem o ânimo e a coragem na caminhada. Pois bem, todos nós também somos peregrinos numa jornada chamada vida. E essa jornada também é extremamente difícil, árdua, cheia de contratempos e de perigos. Mas há um Deus que mantém você caminhando, mesmo nos trechos mais difíceis e perigosos dessa jornada. De que modo esse salmo pode se tornar a palavra de Deus na nossa vida e no nosso coração? Como é que a gente pode aplicar ele na nossa vida? Primeiro, mantenha o foco em Deus e tira o foco das fantasias libertárias. Foco é uma palavra muito usada hoje em dia, especialmente no mundo corporativo. Tem a ver com objetivo, com alvo determinado. O bom profissional, por exemplo, é aquele que agrega diversos conhecimentos, mas que sabe manter o foco, sabe manter um objetivo específico. Então, foco é o ponto de convergência daquilo que eu faço. Foco é o lugar para onde tudo corre, onde tudo se encontra. Por exemplo,
o mar é o foco de todo o rio. Todos os rios vão em direção ao mar. Jesus, ele é o foco da existência. Jesus é o vértice da vida, o ponto culminante do viver, o lugar de convergência do existir. Quando digo elevo os meus olhos para os montes, não é de lá que vem o meu socorro, não é do monte que vem a minha força, não é para lá que os meus olhos devem olhar. Minha força, meu socorro, os meus recursos vêm do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Portanto, Ele é o meu foco. Mas acontece que ao longo da jornada, facilmente nós nos distraímos. Nosso olhar tende a se voltar para outras coisas: sucesso, fama, dinheiro, estabilidade, segurança, poder. Essas coisas nos dão a falsa sensação de segurança, mas não me servem como socorro na hora da angústia. São fantasias libertárias, são pseudo-livramentos, falsos escapes. Não é errado querer ter sucesso, ganhar dinheiro ou conseguir fama, desde que eu não me valha dessas coisas para sustentar e salvar a minha existência e a minha vida. Essas coisas são transitórias, não servem como objetivo principal da vida. Tem muita gente que alcança tudo isso e ainda assim se sente vazio. Jesus é o único capaz de preencher a nossa vida com um significado permanente, que não seja transitório, passageiro. Há muitas coisas que preenchem a vida da gente por um tempo. Só Jesus nos preenche de maneira duradoura. Então pode faltar dinheiro, pode faltar fama, sucesso, status, até saúde, que é o que está acontecendo agora com muita gente. Mas se eu tenho Jesus, se Ele é o alvo da minha vida, se Ele é o ponto de convergência da minha existência, não vai me faltar o essencial: paz, alegria de viver, vida. Assim como os peregrinos enfrentavam a difícil jornada até Jerusalém, porque de longe eles enxergavam o templo, que era a referência maior da presença de Deus naquele tempo, naquela época, do mesmo modo nós, peregrinos na jornada da vida, nós seguimos adiante com coragem, com esperança e com fé, não porque temos garantia de proteção, mas porque nós temos um foco, e ele se chama Jesus de Nazaré. Outra coisa que a gente aprende com esse salmo é que Deus não facilita a nossa vida, mas Ele segue conosco pela jornada da vida, dando-nos recursos para enfrentar as adversidades que surgirem. Há uma simbologia muito bonita e significativa nesse salmo, quando o salmista diz assim: o Senhor é como sombra à tua direita. Significa dizer que Deus não sai de perto da gente. Deus está sempre nos acompanhando, onde quer que estejamos. Jesus não prometeu que nós teríamos vida fácil. Ele disse: nesse mundo vocês terão aflições e dificuldades, mas tenham bom ânimo, fiquem firmes, não desanimem, eu venci o mundo. Mas ele prometeu que estaria conosco também, até o fim dos tempos. Então, em Jesus, Deus se fez o nosso parceiro de jornada. Ele chega junto da gente como sombra da qual a gente não pode fugir, a gente não pode se separar. O seu nome é Emmanuel, é Deus com a gente. Ele é Deus de vales e de montanhas, Ele é Deus de altos e Deus de baixos. A sua presença é certa em todas as existências, todas as instâncias da vida. Apesar dos riscos da jornada, esse salmo ele é classificado como um salmo festivo, de celebração, que acredita na vida. Tudo por causa da presença de Deus. Então, mesmo que a jornada da minha vida passe por um vale de sombra e de morte, como diz o Salmo 23, eu não temerei nenhum mal, não terei medo de nada, porque Tu, Senhor, está comigo. Como uma sombra, o Senhor não me abandona. Sombra, no calor, como o calor de São Paulo, ou de qualquer outra cidade, é algo gostoso, é refrescante. Agora, sombra, no calor do deserto, é mais do que alívio, é questão de sobrevivência. A presença de Deus ao nosso lado é crucial para a nossa existência. Tem um rabino norte-americano chamado Harold Kushner. Ele viveu uma história, uma tragédia pessoal que levou a repensar as suas ideias sobre Deus
e lhe deu um novo significado sobre a presença divina. Quando seu filho tinha 3 anos de idade, ele foi diagnosticado com progeria, que é uma doença rara, incurável, que causa um envelhecimento precoce na pessoa. O Aaron, o filho do rabino, morreu aos 14 anos de idade. E o rabino Kushner escreveu num dos seus livros o seguinte: o papel de Deus não é tornar a nossa vida mais fácil, fazer as dificuldades desaparecerem ou cuidar delas por nós. O papel de Deus é nos dar a visão para saber o que precisamos fazer, nos agraciar com as qualidades que precisamos ter na alma para lidar com as dificuldades, por mais difícil que seja, e nos acompanhar nessa jornada. Então isso a gente aprende com esse salmo. Deus não resolve todos os problemas da vida da gente, Ele não blinda a gente dentro de uma bolha especial que nos impede de sermos contaminados pelo vírus ou qualquer outro tipo de coisa, mas Ele promete que caminha conosco pela jornada da vida. E por fim, eu quero dizer a você que Deus, Ele é a nossa maior fonte de alento para as dores da nossa alma. Tem uma expressão linda nesse salmo, quando diz: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Dentre todos os tipos de mal que podemos experimentar na vida, eu acredito que o pior deles é o mal que nos atinge por dentro, que contamina a nossa alma, o nosso interior. Não é à toa que a ansiedade, estresse são os males do século. As pressões e demandas da vida geram angústias que muitas vezes levam uma pessoa ao suicídio. Mas também não é à toa que Deus tem um interesse tão especial pela nossa alma, pela nossa interioridade. Não foi à toa que Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa é a promessa do Senhor. Nele nós encontramos ânimo, nele nós encontramos entusiasmo para enfrentar esse mundo louco que tenta nos oprimir e nos fazer adoecer. Nele nós encontramos coragem para enfrentar as lutas da vida, como essa que nós estamos experimentando agora. E Deus deseja ser a nossa paz, a nossa vitória, a nossa alegria, ser a nossa cura contra as amarguras que se infiltram em nós e que tentam azedar a nossa existência. Ele mesmo quer ser auxílio contra os traumas que agridem a nossa alma, ser alento contra os golpes que a vida porventura venha nos dar, ser refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Fortaleza e refúgio são abrigos contra perigos. Não são promessas de anular perigos. Eles não anulam, não exterminam os perigos, mas me dão condições de resistir. Deus não anula as nossas dificuldades, Ele não resolve os nossos problemas, mas Ele pode nos dar condições de suportar, recursos para nos mantermos de pé. Deus tem um especial cuidado com a tua alma, porque Ele sabe que se o teu mundo interior estiver afligido, tudo ao teu redor irá desmoronar. Por isso que Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Dele depende toda a tua vida. Por isso, mais do que ninguém, Deus deseja que você esteja bem consigo mesmo. Ele tem um especial interesse em curar a sua alma, apaziguar o teu coração, cicatrizar as tuas feridas, restaurar o teu ânimo, te devolver a alegria de viver. Ele mesmo proverá recursos para você superar as angústias desse momento que nós estamos vivendo. Isso não significa que a gente deva abrir mão da ajuda profissional quando necessária, médicos, terapeutas, etc. Estes também são recursos que Deus proporcionou para nós. Aí talvez você se pergunte: o que eu preciso fazer então, pastor, para experimentar tudo isso que esse salmo fala? Não é algo mágico, eu entendi, mas como que eu posso experimentar essa verdade na minha vida? Basta você abrir o coração. O resto é com Ele. É isso que a Bíblia chama de fé. Fé é a confiança de que Ele vai agir em nós. Que Deus abençoe você.